Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o custo da suspensão do X para o Brasil, né? Eu já falei para vocês em vários vídeos aqui e reafirmo que essa brincadeira do Alexandre de Moraes de proibir o X no Brasil está saindo muito mais caro para os brasileiros do que para o Elon Musk em si. O Elon Musk está tendo prejuízo? Sim, está tendo prejuízo sem o X aqui no Brasil, não tenha dúvida. Mas isso está custando muito mais aos brasileiros, tanto do ponto de vista do pessoal que não consegue usar o X, como do ponto de vista de repelir investimentos aqui no Brasil. Pensa, se você é uma rede social agora e planeja abrir um escritório no Brasil, você abriria? Sabendo que o Alexandre de Moraes pode amanhã implicar com você e mandar prender seus funcionários aqui no Brasil e você ficar nessa situação? O Elon Musk consegue absorver prejuízo, meu amigo, mas a maior parte das empresas não consegue, não. Então, ou seja, esses dois custos, que é o custo dos brasileiros, que não tem acesso à informação no X+, não tem mais as oportunidades que o X traz, e o custo dos investimentos que vão deixar de vir para o Brasil em virtude dessa decisão absurda do Alexandre de Moraes, é o que está nesse relatório aqui. Esse relatório foi encomendado pelo Senado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ricardo Albuquerque Sem Pinto, A Que Horas o Peter Caça Pokémon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Paulo Rabelo de Castro é um economista muito bacana, gosto muito dos livros dele. Ele não é propriamente um economista austríaco, não é da escola austríaca de economia, não é um libertário, mas ele tem um pensamento muito liberal clássico, né, de Estado mínimo e coisa e tal, que eu acho muito interessante, é muito mais próximo do que eu acredito em economia, né? Enfim, aqui ó, nessa terça-feira ele fez um cálculo conservador do impacto econômico da suspensão do X no Brasil, que chegará a 18,9 bilhões de reais nos próximos 5 anos, né? O número considera, lógico, a situação em que a rede social continue bloqueada no Brasil por esse tempo. A estimativa foi apresentada durante uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater os efeitos econômicos do bloqueio, né? Lembra, é aquilo que eu falei para vocês, né? Está circulando por aí uma possibilidade, o Tarcísio inclusive falou sobre isso, a possibilidade de apresentarem um recurso ao STF pedindo o fim da suspensão do X, alegando justamente questões econômicas, ou seja, para não deixar o Alexandre de Moraes numa saia justa, para não obrigar ele a voltar atrás na decisão que ele tomou, a ideia seria que ele falasse assim, não, olha só, a decisão está errada, o X realmente está devendo para o Brasil, o X é ruim, não sei o que lá, mas para evitar prejuízos maiores ao Brasil, para evitar prejuízos à sociedade brasileira, aos brasileiros como um todo, a gente vai liberar o X no Brasil, né? A verdade é aquilo que eu falei para vocês, a ideia do Alexandre de Moraes é aquela ideia arcaica do pessoal de que não, se eu proibir, o empresário vai voltar atrás. O empresário sempre volta atrás, por quê? Porque o empresário quer ganhar dinheiro. Se eu conseguir fazer o empresário perder dinheiro o suficiente, e ele vai tentar mais, tá? Tudo indica que o Alexandre de Moraes ainda vai tentar botar mais multas e mais penalidades na Starlink, que ainda está aqui no Brasil, forçando o Elon Musk a tirar tudo do Brasil e coisa e tal, mas a ideia do Alexandre de Moraes era essa. Se eu causar prejuízo suficiente para o Elon Musk, ele vai voltar atrás, porque empresário quer lucro. Então não importa, deixa ele ferrar todo mundo, desde que ele esteja ganhando o lucro dele, ele está bem, né? Só que ele bateu com um cara que não tem só ambições empresariais, né? O Elon Musk, ele tem a principal racional dele é empresarial também. Ele quer que o Brasil sirva de exemplo para que isso não aconteça na Europa e nos Estados Unidos, onde efetivamente está o lucro do X. Mas ele também tem visões políticas, né? Vocês sabem, o Trump ofereceu para ele um cargo no governo, caso ganhe as eleições, né? O Elon Musk faria parte do governo Trump. É uma possibilidade, não estou descartando que exista nisso daí também um interesse político por parte do Elon Musk, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes jogou nessa, não, eu vou botar prejuízo pro cara, o cara vai acabar voltando atrás, vai acabar bloqueando os caras porque ele não quer ter prejuízo, né? Só que ele pegou um cara que aguenta ter prejuízo, que consegue ter prejuízo sem muitos problemas para atingir objetivos lá na frente. E aí ficou a situação terrível que o X está proibido no Brasil, isso causou prejuízo para o Elon Musk, mas causou muito mais prejuízo para os brasileiros. Os brasileiros estão pagando muito mais caro por essa suspensão do que o Elon Musk está tendo de prejuízo. A medida do Alexandre de Moraes está punindo os brasileiros, não o Elon Musk, né?
E pode ser pior, né? Como a gente viu, a questão da Starlink ainda pode piorar ainda mais essa situação aí. Ele fez a avaliação aqui, ó, tá aqui o estudo dele, né? Uma avaliação preliminar, e ele fala que tem uma série de impactos, né? Então, primeiro, os impactos diretos na empresa. Você teve empregos prejudicados, o X fechou no Brasil, lucros cessantes, a empresa deixou de arrecadar, deixou de pagar impostos para o governo brasileiro. Impactos em empresas do X, né? Isso é outra coisa também. Stakeholders, né? Os usuários regulares e o premium, que agora estão sem acesso ao X. Essas pessoas, né, como ele coloca aqui o levantamento, essas pessoas gastavam um período do dia delas assistindo, vendo notícias no X. Estimou em cerca de meia hora que seria quanto as pessoas passam no X por dia, né, na média, né? Na média pode ser, eu sou um usuário mais heavy do X, eu fico mais tempo do que isso no X, mas a visão aqui dele é a seguinte: se a pessoa fica um tempo no X é porque aquilo dá uma recompensa para ela, né? As pessoas fazem as coisas porque recebem valor de volta, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando você tem uma troca voluntária, quando alguém compra alguma coisa de alguém, o valor vai para os dois lados têm valor embutido aqui, né? A equipe do X ganha dinheiro porque a pessoa está dando audiência às notícias e coisa tal que tem ali, mas a pessoa que está assistindo o X também está ganhando, né? Ela também está ganhando algum valor, senão ela não estava lá, senão ela não estava assistindo o X, né? Então, justamente stakeholders são essas pessoas. Os investidores externos, é o que eu falei para vocês, isso abre uma série de dúvidas para quem planeja investir no Brasil. Certamente ficamos com um ambiente um ambiente pior em termos de investimento, e a questão da segurança jurídica, principalmente na questão da VPN, né, da multa da VPN, que é uma aberração completa, porque é uma multa para pessoas que não estão envolvidas no processo, né, uma coisa que não tem sentido, né? E daí ele fala aqui dos usuários que estão reclamando, do tempo que tipo de problemas que a pessoa tem, o valor das informações bloqueadas, né? São aquelas informações não emitidas, o efeito mordaça e as informações não acessadas. De um lado, os brasileiros não estão colocando as informações para serem vistas no resto do mundo, porque o X continua sendo a rede social padrão no resto do mundo, né? E também as informações não acessadas. Os brasileiros agora não têm acesso à informação de outros brasileiros no X, e as informações do mundo todo que também estão no X, é a rede social de escolha do mundo, né? E aí ele faz aqui o método valor da alocação do tempo, ou seja, o fato de que se a pessoa está assistindo o X, né, ela está ganhando alguma coisa ali, né? Então essa é, em resumo, muito claro, essa história. O Gary Becker é o Nobel de Economia que criou esse valor, e ele foi inclusive aluno dele, né? O Paulo Rebelo de Castro, né? E usando esse mecanismo ele chegou ao valor de 10 bilhões por ano, que seria o valor, né? É lógico que o valor tende a cair. Por quê? Porque a pessoa vai achando alternativa, vai procurando outras redes sociais, vai saindo e coisa e tal, né? A tendência é que esse custo diminua com o tempo. Outras redes sociais, então vai usando alternativas para acessar o próprio X, né? Usando VPN como o que a gente coloca, né? Então, o custo social mínimo, considerando só a perda de acesso dos usuários, seria de 17,9 bilhões ou 18 bilhões, né? Ele compara aqui o custo disso com o custo da enchente no Rio Grande do Sul, ou seja, realmente, é lógico que são custos diferentes, mas na hora de você monetizar a coisa, de você botar um indicador em termos de valor, é a mesma coisa, né? E aqui ele coloca a destruição do valor da informação pode ser muito superior ao efeito de recompor o império da lei. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer no final das contas é uma multa extremamente cara. É aquilo que eu venho falando nos vídeos aqui. Ele está punindo os brasileiros, não está punindo o X, e um custo extremamente elevado, né? E repara que esse custo aqui, ele olhou apenas o lado dos stakeholders, né? Ele não olhou os prejuízos diretos da empresa, os investidores estrangeiros, as expectativas de segurança jurídica, tudo isso se somaria a esse valor. Isso aí é a baseline, é o mínimo de custo que vai ter a interrupção do X no Brasil, 18 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, né? Então é isso daí. Eu acho que é válida essa avaliação. Eu espero que o pessoal faça alguma coisa com isso, nem que seja uma lei proibindo o STF de bloquear plataformas no Brasil. Poderia ter uma lei desse tipo, perfeitamente, para evitar esse tipo de coisa, talvez até uma PEC, né, uma alteração constitucional para evitar isso daí, para tolher medidas desse tipo, e principalmente para tentar convencer o Alexandre de Moraes a voltar a uma coisa razoável, né?
Porque tem um outro caso que é ainda pior, que seria o impacto da suspensão da Starlink no Brasil. Porque a Starlink no Brasil, ela tem um faturamento maior do que o do X, mas no final das contas ela também tem uma importância muito maior aqui no Brasil, justamente pela possibilidade de integrar regiões, vastas regiões do território brasileiro de forma eficiente, né? Só a Starlink consegue fazer isso. Não, mas tem outras empresas de internet pelo satélite. Não é a mesma coisa, já expliquei várias vezes aqui. O lag é muito grande, né? O atraso é muito grande, a quantidade de dados é pequena, o valor é mais caro, você tem que contratar pessoa para direcionar a antena, que é muito mais complicado. A Starlink é única, é a única alternativa que você tem, simples, que pode ser instalada na hora em qualquer escola, qualquer hospital, em qualquer canto do Brasil. Isso tem um valor enorme. Mais uma vez, vai punir o Elon Musk? Vai punir o Elon Musk, vai punir muito mais o Brasil. O que o Brasil está tendo de valor da Starlink é muito maior do que o Elon Musk está cobrando, né? E não custa usar alguns exemplos negativos, né? Por exemplo, a Rússia está gastando 3,6 bilhões de reais para tentar bloquear a VPN, para tentar, tá? Porque não está conseguindo. Nem a China consegue, nem a China, que tem um firewall lá, o grande firewall chinês para bloquear VPNs e coisa e tal, não consegue bloquear as VPNs de fato. A Rússia está tentando isso também com a mesma ideia. O Putin, o Xi Jinping, tem a mesma ideia do Alexandre de Moraes, né? Olha que coincidência. Ditadores pensam todos muito parecidos, né? Não porque temos que garantir a nossa soberania, que a nossa soberania é pipipi, popopó, não sei o que lá. Gente, importante é o povo, é o indivíduo. Foda-se a soberania. Soberania é coisa de idiota no governo. Importante é o indivíduo, importante são as pessoas estarem bem, estarem gerando dinheiro, estarem fazendo trocas voluntárias, estarem satisfeitas, enriquecendo com o país. Se você começa a valorizar muito a soberania do país, sabe o que acontece? Uma elite muito rica, cheia de dinheiro, e o pobre passando fome na merda. É isso que acontece em todo país que privilegia a soberania, né? Soberania importante é só soberania individual, é o indivíduo ter controle sobre os próprios atos dele. Alexandre de Moraes está seguindo o exemplo da Rússia aqui. Ah, não, mas a Rússia está bloqueando o VPN, não é a mesma coisa que o X. O problema é que da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil, que bloqueou o X, lá eles bloquearam o X, o Facebook, o Twitter, o Instagram, não sei o que lá, só que o pessoal usa VPN. Aí qual que é o próximo passo? O Alexandre de Moraes até foi nesse caminho, né, de proibir VPN também, né, e não consegue proibir VPN, como eu já expliquei, uma tecnologia. Existem até analisadores de tráfego que podem, né, identificar VPN e tentar cortar isso daí, mas na prática as VPNs estão sempre evoluindo para evitar esse tipo de detecção, né? Na China eles não conseguem, na Rússia eles não conseguem, não vão conseguir aqui também. No final das contas, o que está acontecendo é o que diz aqui essa reportagem do Estadão: está faltando prudência ao Supremo, né? O Alexandre de Moraes precisava ter um pouco mais de pé no chão nessa hora. Ser macho demais, às vezes, a gente quebra a cara, tá, Xandão? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.